Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com você? Aqui é o evangelista Rafael Dominicali. Estamos no segundo episódio desse estudo tão vibrante que nós estamos fazendo nesse mês, crescendo em amor pela generosidade. E como eu ressaltei no primeiro episódio, no começo do primeiro episódio, o meu foco nesses estudos de quinta-feira do mês de maio será abordar o tema dízimos e ofertas. E hoje não será diferente. Hoje eu vou falar sobre o tema dízimo. Então se prepara aí, já vai, pega a tua Bíblia, pega o teu papel, a tua caneta, se prepara, porque a gente vai falar de bastante textos bíblicos do Velho Testamento, do Novo Testamento, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você, vai te trazer clareza nesse tema tão importante, fundamental para a vida cristã. Amém? Esse é o segundo episódio. No primeiro episódio eu deixei algumas questões para serem respondidas, como o dízimo aponta para Cristo, né? É uma questão. E a segunda questão é sobre os princípios, como que o dízimo aponta para os princípios. E tudo isso será respondido nesse episódio de hoje. Então fique ligado, fique comigo até o final. Eu tenho certeza que será uma grande bênção para você. E querido, querida, o tema do estudo de hoje, desse episódio de hoje é dízimo. Você foi enganado. Meu Deus, te enganaram sobre o dízimo. Olha só que coisa séria. Te enganaram sobre o dízimo. É mole? Tem como? Olha, tem muita gente que se engana a respeito do dízimo. Tem muita coisa sendo pregada e levando muita gente aí para o engano, para as questões das trevas, na verdade, né? Achando que estão fazendo a coisa certa. Mas te enganaram sobre o dízimo. Olha só. Te enganaram sobre o dízimo. Eu vou trazer aqui 5 argumentos que provam que enganaram você com relação ao dízimo. Vamos acompanhar comigo? Qual é o primeiro discurso, o primeiro argumento, a primeira fala daqueles que estão enganados a respeito do dízimo? O que dizem eles? Primeira fala. Eu não devo dar o dízimo, pois devo dar ao Senhor com alegria e não por obrigação. Olha só. Isso daqui é um engano, gente. É um engano. Vamos lá, vamos ver o que está escrito em 2 Coríntios 9:7. Aliás, esse texto de 2 Coríntios 9:7 é o que muitos usam para embasar essa fala. Eu não devo dar o dízimo, pois devo dar ao Senhor com alegria e não por obrigação. Vamos ver o que está escrito em 2 Coríntios 9:7. Vai aparecer aí na tela para você acompanhar comigo. Eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada. Vamos lá. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Olha só. Não dê por necessidade, nem por obrigação, nem com tristeza, mas doe segundo tiver proposto no seu coração. Então, se nós devemos doar, se nós devemos ofertar a Deus, se nós devemos trazer nossas finanças para Deus, conforme nós propomos no coração, como nós podemos seguir algo que, entre aspas, é um mandamento, não é? É uma obrigação que está na Bíblia, que é o dízimo no caso? A resposta é muito simples. Este texto aqui, fora de contexto, parece mesmo que o apóstolo Paulo está falando de todos os dízimos e ofertas que nós trazemos ao Senhor. Mas isso é um grande engano. Olha só, te enganaram sobre o dízimo, hein? Esse texto, ele fala exclusivamente de uma oferta alçada que o apóstolo Paulo estava solicitando às igrejas, em especial a igreja de Coríntios, para ajudar os irmãos pobres da Judéia. Foi uma coleta de ofertas, uma grande coleta, uma campanha que o apóstolo Paulo fez como ofertas. Ele ia levantar
vários valores aí das igrejas em que ele era pastor, das igrejas que ele fundou, para poder ajudar os irmãos lá da Judéia. Aqui não tem nada a ver com dízimo. Aqui ele está falando de uma oferta voluntária para ajudar os crentes na Judéia. Aí sim, sendo uma oferta voluntária, faça segundo tiver proposto no seu coração. Dízimo é dízimo. Isso daqui é uma oferta alçada para dar conforme o coração. Então esse texto não tem nada a ver com dízimo. O primeiro grande engano que falam por aí já caiu por terra. Esse texto aqui não tem nada a ver com dízimo. Então, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Isso aqui não tem nada a ver com dízimo. Isso aqui é oferta. Amém? Qual é o segundo engano que se fala muito por aí, né? Segunda frase que falam, que engana muita gente sobre o dízimo. Vamos lá, vamos ver. São várias, tá? Mas eu separei 5. São as 5 principais, vamos dizer assim. Qual é a segunda? Eu não dou o dízimo, pois o dízimo era sustento de sacerdotes, e a classe sacerdotal foi abolida. Será que a classe sacerdotal foi abolida? Claro que não. Isso é um grande engano, né? Uma grande mentira. Logicamente que a ordem levítica da tribo de Levi, a tribo dos sacerdotes, essa sim foi abolida em Cristo na cruz. Agora todos nós somos sacerdotes. Porém, a figura do sacerdote na nova aliança, ela foi ressignificada. Deus deu um novo significado para ela. E os sacerdotes no Novo Testamento, no nosso tempo presente, ele está na figura dos ministros do Evangelho. Quer a prova, meu irmão? Abre comigo a tua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 9, nos versículos 13 e 14. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre o sacerdócio no Novo Testamento. Abre comigo, vai aparecer na tua tela. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? Olha só, quem presta serviço sagrado se alimenta daquilo que está no templo. Isso daqui é uma alusão à velha aliança. E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento. Aquele que está perante o altar de Deus tira do altar o seu sustento. Também uma alusão ao Velho Testamento, à tribo de Levi. Agora veja o que o apóstolo Paulo diz, em sequência esse versículo. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu vou ler de novo inteiro. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Meus irmãos, esse texto é mais claro do que a luz do meio-dia. Os sacerdotes viviam da coleta de dízimos dos seus irmãos, né? Das outras tribos de Israel. E o apóstolo Paulo está dizendo, o sustento dos sacerdotes, assim como era feito no Velho Testamento para aqueles que viviam do altar, no Novo Testamento, segundo a ordem do Senhor Jesus, esses que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então o dízimo não foi abolido porque era sustento de uma classe sacerdotal que foi abolida também. Pelo contrário, o dízimo hoje ele é usado para sustentar a classe sacerdotal do Novo Testamento, que são os ministros do Evangelho, nossos amados pastores. E esses homens de Deus precisam ter o seu foco total na obra de Deus, assim como era o apóstolo Paulo. Paulo não vivia de venda, de construção de tendas, ele só fazia isso quando não tinha condições financeiras para tocar a obra. Mas, em várias outras passagens das cartas paulinas, mostra Paulo recebendo dízimos e ofertas da igreja, recebendo o seu salário da igreja. Quando ele recebia o seu salário da igreja, ele se dedicava em tempo integral, full time, para aquela igreja que estava sustentando ele. Então, isso é uma falácia, né? O dízimo, eu não dou mais o dízimo, porque dízimo sustentava o sacerdote, e sacerdote não existe mais. Existe sim, na figura dos pastores, dos evangelistas, dos ministros do evangelho na nova aliança.
Terceiro engano, terceiro argumento, vamos lá. Eu não dou o dízimo, pois já trago ofertas. E como o dízimo não é lei, não me sinto obrigado em trazer. Olha só, aqui também é um grande engano. O dízimo é uma coisa, a oferta é outra coisa. Mas ambas as questões, ambas as coisas, né, tanto o dízimo quanto a oferta, devem ser dedicados ao Senhor. Vamos ler o que está escrito em Malaquias 3:8? Ô evangelista, você vai citar o Velho Testamento? Claro, está na Bíblia, né? Então, eu vou ler Malaquias 3:8, mas mais para frente eu vou explicar por que eu estou usando os textos da Velha Aliança, do Velho Testamento, tá bom? Malaquias 3:8 diz assim, vai aparecendo na tua tela. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deus está dizendo aqui que aqueles que não trazem dízimos e ofertas, veja que não é dízimos ou ofertas. Quem não traz dízimos e ofertas está roubando a Deus. Deus está se sentindo roubado. Deus está se sentindo mal com essas pessoas, não é verdade? Então, Deus não separa dízimos de ofertas. Aliás, é uma coisa só. Dízimo é uma coisa, oferta é outra. Mas ambas formam uma coisa só. Formam o nosso relacionamento com Deus no que diz respeito à nossa vida financeira. Eu costumo dizer o seguinte, eu ouvi isso de um pregador e para mim faz muito sentido. Imagine que o nosso sustento é como se fosse um bolo que Deus está dando para nós. Só que Deus pede uma fatia desse bolo. Deus pede só uma fatia desse bolo. Essa fatia corresponde a 10% do bolo. Imagine que sua mãe faz um bolo para você, com todo amor e carinho, não é? E ela pede para você a 10ª parte desse bolo. Você negaria? Por que então que para Deus você nega? Ou por que será que para Deus tanta gente nega essa pequena fatia de 10%? Será que não é uma indiferença muito grande com as questões de Deus? Porque, geralmente, quem critica o dízimo não vive o dízimo, não é? Não vive os seus benefícios. E Deus pede, assim como nossa mãe, se ela pedir esses 10% do nosso bolo, Deus também pede. Se você não negaria para sua mãe, por que negar para Deus? Esse é o dízimo. É uma pequena fatia do bolo que já está nas suas mãos. O bolo inteiro pertence a Deus, mas Ele pede só uma fatia para poder estar em comunhão com você. Nesse contexto, imagine que esse pedaço de bolo é o seu dízimo. A oferta é o mimo que você faz nesse pedaço de bolo. É quando você agrega valor ao bolo, a esse pedaço de bolo de 10%. É você colocar uma cereja em cima dessa fatia de bolo. É você derramar uma calda de chocolate, olha só que delícia. Você derramar uma calda de chocolate sobre essa fatia de bolo, colocar coco ralado e entregar num prato todo enfeitado para Deus. Ó, Pai, está aqui o meu dízimo e as minhas ofertas. O meu bolo, que é o dízimo, e as minhas ofertas, que é o mimo, que é o algo a mais, é o que agrega valor. Está aqui para o Senhor. Então, o ato de ofertar, o ato de dizimar é uma coisa só, é um movimento só para agradar o nosso Deus. A gente dizima porque é obediente. A gente dizima porque é obediente. Mas nós somos obedientes porque amamos a Deus. Então, dizer que você traz, não dizima porque você traz ofertas e não se sente obrigado em trazer é um grande engano. 10% é o que Deus quer. A oferta é o que eu quero. O dízimo é o que Deus quer. A oferta é o que eu quero. Uma coisa não vive separada da outra. Não adianta dizer que se você dizima, você não precisa ofertar. O dízimo é uma coisa, precisa ser trazido, é o que Deus espera. E a oferta é outra, é o nosso ato de generosidade para com Deus. E digo mais. Se oferta sustentasse, se só a oferta sustentasse a obra de Deus no mundo, nós não teríamos tanta dificuldade em enviar missionários pelo mundo, por exemplo, para pregar o Evangelho. Há estudos, eu não tenho as fontes, mas há estudos dizendo que 2%
de toda a renda dos cristãos no mundo, apenas 2% é revertido para a obra de Deus. Nem o mínimo dos 10%, não é? Então, o mínimo é o que Deus espera, é o dízimo, são os 10%. Meu querido e minha querida, esse é um segredo de vitória, e uma coisa não pode ser separada da outra. O dízimo é o pedaço do bolo que Deus espera, que Deus pede para nós. A oferta são as coberturas, as delícias que a gente coloca para poder honrar e alegrar o coração do nosso Deus. Quarta frase, quarto engano a respeito do dízimo, quarto argumento. Vamos lá. Eu não trago o dízimo porque não senti no coração ainda. Meu Deus, olha só. Será que a gente precisa esperar sentir no coração para fazer algo para Deus? Vamos lá. Olha só o que diz Jeremias 17:9. Tudo que eu ler aqui vai aparecer na tela para você, meu irmão. Jeremias 17:9 diz o seguinte: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Meu Deus, o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. É uma corrupção tão profunda que não há quem o conheça, a não ser o próprio Deus, não é verdade? Agora vamos ver também o que está escrito em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Meu Deus, ainda bem que as verdades divinas não são pautadas pelo que nós sentimos no coração. Ainda bem, por quê? Com certeza elas seriam corrupção e engano. Graças a Deus que Deus tem as suas leis, que Deus tem os seus mandamentos, as suas regras de conduta. Graças a Deus. Porque é por elas que nós devemos nos pautar, é por elas que nós devemos nos basear. Se nós esperarmos sentir no nosso coração, em algum momento o nosso sentir será um engano. E o nosso coração corre para a corrupção, não tem jeito, não é? A própria palavra de Deus está dizendo. Então, em Malaquias 3:10, Deus está deixando claro o que Ele espera. O que Ele espera de nós com relação ao dízimo. Está deixando claro. Traga todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor. Se eu não abrir as janelas do céu, derramar sobre vós a bênção sem medida. O parâmetro está aqui, tanto na velha aliança quanto na nova aliança. Está aqui, o parâmetro está aqui. O nosso coração não é parâmetro. Se você esperar sentir algo no coração, fique ligado, porque se você sentir algo no seu coração, pode ser que você esteja precisando ir para o hospital. Se você esperar sentir algo para sentir algo no coração, meu irmão, pode ser algo grave, viu? Não espera sentir no coração, não. Nosso coração é enganoso. Nosso coração é enganoso. Se a gente sente algo no coração, pode ser um grande engano. Ainda bem que a obra de Deus não é pautada pelo que a gente sente, né? Ela é pautada pelos parâmetros, pelas diretrizes que o próprio Deus coleta. Olha só. Não há texto na Bíblia que invalide o dízimo. Não há. De Gênesis a Apocalipse, não há um texto na Bíblia que invalide o dízimo. No episódio anterior, nós citamos vários textos, inclusive Mateus 23:23, onde Jesus referenda, ele assina embaixo do dízimo, ele aprova o dízimo, ele valida o dízimo ali naquele momento de discurso, ali de conversa com os fariseus. Não há texto na Bíblia que invalide a prática do dízimo. A grande questão é que nos tempos atuais, minha gente, as pessoas estão procurando, assim como nós ouvimos aqui na igreja, as pessoas estão procurando mais argumentos para fazer menos para Deus do que argumentos para fazer mais para Ele. Então, tem gente revirando esse livro aqui para achar desculpas, para achar argumentos para fazer cada vez menos para Deus e nunca para fazer mais. É incrível isso, mas isso é um sinal dos tempos. Assim como está em 2 Timóteo 4:3 e 4, eu vou ler para vocês. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário,
cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Nós estamos vivendo um tempo que tudo indica que é esse tempo aqui. É o fim dos tempos mesmo, não é? As pessoas sentirão coceira nos ouvidos quando ouvirem as verdades divinas. E o dízimo é uma verdade divina muito grande, que não está pautada no que eu sinto. Ela está pautada na palavra de Deus, não é? Infelizmente, as pessoas procuram mais argumentos para deixar sua carne confortável do que aquilo que agrada a Deus, não é? Porque dizimar e ofertar agride a nossa carne. A gente, às vezes é uma luta, é um sacrifício, é um desafio, mas a bênção é muito grande. Deus ama quem dá com alegria. Mas para você sentir alegria, comece dando, meu irmão e minha irmã, porque dar é melhor do que receber. Quer sentir alegria no coração? Experimente o dízimo. Experimente o dízimo e as ofertas, né? A alegria vem depois. Deus faz questão de fazer você se alegrar com isso. E agora, para fechar essas 5 questões, esses 5 enganos, um dos argumentos mais usados para quem está enganado com relação ao dízimo. Qual é esse argumento? 5º argumento. Eu não devo dar o dízimo, pois o dízimo faz parte da lei cerimonial. E esta lei foi abolida na cruz. Esse é um grande engano. Eu falei disso no episódio 1. E o episódio 1, o link vai aparecer aí na sua tela, uma miniatura dele vai aparecer para você clicar e assistir se você não assistiu. Eu falei disso no episódio 1. O dízimo não faz parte da lei cerimonial. O dízimo está em toda a Bíblia. Ele faz parte de uma lei superior. Eu vou falar um pouco mais disso mais adiante. Eu convido você a ler na tua casa Gênesis 14, 20, Gênesis 28, 22 e Hebreus capítulos 5, 6 e 7. Esses textos mostram que o dízimo não está atrelado à lei, não está atrelado à ordem de Levi, não está atrelado à lei de Moisés, não está atrelado ao Velho Testamento. Pelo contrário, o dízimo aponta para Cristo. E o apontar para Cristo foi a questão que eu mencionei no final do episódio anterior. Foi com essa afirmação que eu terminei o episódio anterior, que o dízimo aponta para Cristo. O dízimo aponta para Cristo e Cristo aponta para o dízimo. Vamos ver o que está escrito em Hebreus capítulo 7, os primeiros versículos? Vamos lá. Vai aparecer na tua tela. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípios de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Na semana passada, eu falei a respeito desse personagem, Melquisedeque. Melquisedeque era rei de justiça, rei de paz, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não tinha pai, não tinha mãe, como diz aqui, né? E o seu sacerdócio não teve princípio e não teve fim. Ele é feito semelhante ao Filho de Deus. Então, claramente, Melquisedeque é uma figura do próprio Cristo. E o próprio autor aos Hebreus coloca Melquisedeque em pé de igualdade com Jesus. Em pé de igualdade. É o único personagem que o autor aos Hebreus coloca em pé de igualdade com Cristo. E esse personagem, meu irmão e minha irmã, ele chegou para Abraão trazendo pão e trazendo vinho. Um claro apontamento para a nova aliança, dos nossos tempos de hoje. E o que Abraão fez para esse personagem bíblico? Ele entregou o dízimo. Assim como eu disse no episódio 1,
Melquisedeque aparece na Bíblia só para confirmar a nova aliança e para receber o dízimo, e depois ele some totalmente. Melquisedeque recebeu os dízimos de Abraão. Recebeu os dízimos de Abraão. No Velho Testamento, quem recebia os dízimos era a ordem de Levi. No Novo Testamento, quem recebe os dízimos do povo é a igreja, são os pastores. E olha só o que o autor aos Hebreus escreve em Hebreus 7, versículo 8. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem os dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Melquisedeque é, no caso aqui, aquele de quem se testifica que vive. Ele estava falando que na tribo de Levi, nós dávamos os dízimos para homens mortais. Porém, em Abraão, Abraão entregou o dízimo para aquele que vive. Quem é aquele que vive, minha irmã e meu irmão? Digita aí nos comentários se você sabe. Digita aí nos comentários, você sabe. Quem é aquele que vive? Jesus vive. Jesus é aquele que vive. E aquele que vive recebeu os dízimos de toda a humanidade representados em Abraão. Ele recebeu os dízimos de todos nós representados em Abraão. Abraão, por causa disso, deixou um princípio para nós, que nós, sendo filhos de Abraão pela fé, nós devemos trazer o dízimo para aquele que vive. É aquele que vive. Então, o nosso dízimo hoje, ele é entregue para Jesus Cristo, através dos nossos pastores, através da igreja. E veja, não adianta dizer, evangelista, eu vou separar 10% do meu salário para ajudar a missão A, para ajudar a igreja B, para ajudar com compra de cesta básica ali, para ajudar o pobre aqui. O dízimo não é para isso. O dízimo deve ser trazido para a casa do tesouro. Onde está o teu tesouro? Em que lugar você e a sua família são cuidados, são tratados? Em que lugar vocês são pastoreados? Em que lugar vocês são acolhidos como família? É na sua igreja local. A sua igreja local é a casa do tesouro. Então não se engane. O dízimo é para ser trazido para a casa do tesouro. Oportunidade de ser generoso com outras pessoas, nós sempre teremos. Assim como Jesus Cristo disse. Nós sempre teremos os pobres conosco. Amém? Nós entregávamos o dízimo na velha aliança mediante a lei, para vivermos uma perfeição segundo essa lei do Velho Testamento. Porém, agora, nós entregamos o dízimo para viver uma perfeição segundo uma lei superior, mediada por um sacerdócio superior. É o sacerdócio de Cristo. No Velho Testamento, as pessoas levavam dízimo para atingir uma perfeição segundo aquela lei. Agora nós trazemos o dízimo a Cristo para atingir uma perfeição segundo uma lei, que é a lei de Cristo. Cristo tem a sua lei. Vamos ver o que está em Hebreus 7, 11 e 12. Acompanhem comigo. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois, quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também uma mudança de lei. Então, dízimo é coisa da lei? É também. Só que essa lei que o dízimo está inserida é uma lei superior. Veja só, eu e você hoje estamos debaixo de uma lei, mas é uma lei superior, é a lei do Espírito Santo, é a lei da graça. E essa lei da graça faz eu e você entendermos com clareza quais são as intenções de Deus quando escreveu o Velho Testamento, quando deu as leis. Quais são os princípios divinos que estão por trás das leis do Velho Testamento? Nós estamos debaixo de uma lei também. E o autor aos Hebreus escreve que tudo que há na lei de Moisés, na lei do Velho Testamento, é uma sombra do que nós estamos vivendo hoje. Hoje eu e você
vivemos a revelação perfeita e completa das intenções de Deus. E a intenção de Deus é a graça divina. Eu e você não vivemos mais a sombra do que está aqui na Bíblia. Nós vivemos o que está na Bíblia de fato, pois o Espírito Santo habita em nós. Os textos do Novo Testamento fazem questão de mostrar como os sacrifícios de animais e demais ritos do Velho Testamento não precisam ser mais praticados, pois eram somente uma sombra do que há no Novo Testamento. Você lerá na tua casa, eu convido você a ler na tua casa, Hebreus, do 7 até o 10. Eu convido você, leia Hebreus do 7 ao 10. Ali o autor aos Hebreus, ele explica muito bem que os ritos do Velho Testamento são apenas uma sombra do que há no Novo Testamento. Faça esse teste na sua casa. Pega a sua mão, coloca a sua mão contra a luz e você verá a sombra da tua mão projetada aí. Né? Você sabe que é uma mão porque tem o formato de mão. Então, o que o autor aos Hebreus está querendo dizer é o seguinte: o que está no Velho Testamento é a sombra da mão verdadeira. É a sombra da revelação de Cristo. Imaginem que aqui é a revelação de Cristo. E a sombra é o Velho Testamento. No Velho Testamento, muitas ações, muitos ritos eram apontados apenas como sombras da figura de Cristo. Dentre elas, o sacrifício de animais para a purificação de pecados, a oferta de animais sendo trazida para o tabernáculo, o próprio tabernáculo, ele é uma sombra do verdadeiro tabernáculo, o tabernáculo que Cristo inaugurou, que é o tabernáculo eterno, assim como o autor aos Hebreus nos conta nos capítulos de 7 a 10. Eu convido você a ler na tua casa. Tudo que está no tabernáculo e todos os rituais da lei, todos os rituais que envolviam o tabernáculo, que envolviam o templo, eram uma sombra da obra que Jesus faria quando morresse na cruz do Calvário. Era uma sombra. O véu que separava nós do Santo dos Santos, que era o pecado, é uma sombra daquilo que hoje nos separa de Deus, que é o pecado. Porém, Cristo, quando morreu na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo. Tudo é uma sombra. Tudo é uma sombra do que nós vivemos hoje. Tudo que está no Velho Testamento é uma sombra do que nós vivemos hoje. Porém, uma questão, um ponto do que se fala muito na lei de Moisés, na lei mosaica, no sacerdócio de Levi, um assunto não é apontado como sombra. Um assunto. Que assunto é esse? O dízimo. O dízimo não é apontado como uma sombra, não. O dízimo não é apontado como algo que, juntamente com sacrifícios de animais, juntamente com a montagem lá do tabernáculo, do templo, o dízimo é a única, né? A única coisa que não é apontada como uma sombra, mas é sim apontada como um ato da nova aliança. Se assim não fosse, Melquisedeque, o representante da nova aliança, não teria aceito os dízimos de Abraão. E olha só que interessante. O dízimo está totalmente além da lei. Ele está totalmente além da lei. Lá em Melquisedeque, Deus fez questão de mostrar que Melquisedeque era um profeta ou um representante da nova aliança que nós estamos vivendo hoje, pois ele trouxe pão e vinho para Abraão. E Abraão entregou o dízimo. Isso quer dizer que o dízimo está dentro da nova aliança. É por isso que ele atravessa a lei de Levi e chega até nós no Novo Testamento. O dízimo de todos os ritos que tem no Velho Testamento é a única questão que não é apontada como uma sombra. E por ser, olha só, pelo dízimo ser pertencente à nova aliança. Dízimo não é coisa da velha aliança. Dízimo é coisa da nova aliança. Pelo fato do dízimo ser pertencente à nova aliança, não há ordenança no Novo Testamento para que o dízimo seja entregue. Por quê? Porque ele já faz parte da nova aliança. Quer a prova disso? 2 Coríntios 9:1. É um dos textos que provam isso, tá? 2 Coríntios 9:1. Veja o que o apóstolo Paulo diz. Ora, quanto à assistência a favor dos santos,
é desnecessário escrever-vos. É desnecessário escrever a respeito da assistência a favor dos santos, pois a assistência a favor dos santos é o dízimo. Quem são esses santos aqui? São os ministros do Evangelho. São os ministros do Evangelho. É a igreja de Cristo. Então, para a assistência a favor dos santos, Paulo não precisa escrever mais nada, pois já está escrito. Porque o dízimo pertence à nova aliança. A prova cabal disso foi que Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque. É incrível. E o dízimo era uma questão tão natural na época de Paulo que ele escreveu essa carta despretensiosamente de trazer alguma ordenança a respeito do dízimo. E também porque eu acredito que, diferente da nossa geração, a geração de Paulo não questionava os preceitos divinos, né? Infelizmente, a nossa geração questiona um pouco mais. Mas, graças a Deus, Deus dá luz para nós, não é? Nós estamos vivendo uma luz maior. Nós entendemos os princípios que estão por trás da lei de Moisés. Nós entendemos. A lei, ela é algo ruim? Não, ela não é algo ruim. Ela é algo bom. Mas por que ela é bom? Para nós, hoje, ela é boa. Porque nós entendemos o que está por trás dela. Nós temos a revelação de qual foi a intenção de Deus ao deixar a lei escrita. Amém? O Novo Testamento não ordena o dízimo, pois o dízimo pertence à nova aliança. De todas as coisas que foram substituídas na cruz do Calvário, o dízimo é a única que não foi. Não só o dízimo, tudo que é princípio divino não foi substituído na cruz. A misericórdia, a justiça e a fé, como diz Mateus 23, 23. Essas não foram substituídas na cruz. Os princípios divinos são eternos, são atemporais. Eles estão acima de qualquer lei. E Cristo não veio abolir princípio nenhum. Ele veio nos convidar a viver o princípio. Podemos chamar essa lei superior de princípios divinos. Tudo foi criado com base nos princípios. É o que está em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus estabeleceu os céus e a terra em cima de princípios. Os princípios são leis imutáveis, atemporais e eternas que regem toda a criação. Olha só. Se Deus criou todas as coisas baseadas em princípios, por que será que em Romanos 11:36... Deus escreve, aliás, o apóstolo Paulo, Deus escreve através do apóstolo Paulo, né? Que, veja só que está em Romanos 11:36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Se todas as coisas foram criadas em cima de princípios, por que será que o apóstolo Paulo fala que todas as coisas foram criadas em cima de Cristo? Porque dele, por ele, para ele. Simples. Porque Cristo é o princípio de todas as coisas. Todos os princípios divinos estão baseados em Jesus Cristo. É o que está escrito em Colossenses 1:18 e 19. Veja só, vai aparecer na tua tela. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então, Cristo é o princípio de todas as coisas. Cristo não precisa de lei para ter a sua lei. A sua lei são os princípios, pois ele mesmo é o princípio de todas as coisas. Os céus e a terra estão construídos em cima de Cristo. Portanto, quando Abraão entrega os seus dízimos a uma figura de Cristo, ele está cumprindo um princípio divino e dando exemplo para mim e para você que entregar dízimos a Jesus Cristo, assim como foi com Melquisedeque, nós estamos cumprindo um princípio divino. Nós estamos cumprindo uma lei superior à lei de Moisés e à lei de qualquer outra fonte. Nós, entregando o dízimo a Cristo, estamos vivendo os princípios divinos. Amém? Se o dízimo foi entregue por Abraão no princípio, nós também devemos entregar o dízimo a Cristo. Se
Cristo é o princípio de todas as coisas e ele recebe os dízimos, então o dízimo existe desde antes da criação. Meu Deus, o pastor Jorge falava muito disso, né? O dízimo existe desde antes da criação. O dízimo é algo que agrada demais o coração de Deus. Por que, evangelista? Por que será que Deus preza tanto pelo dízimo? Talvez porque o dízimo seja uma grande mensagem de compromisso, de aliança, de fidelidade de Deus conosco. E tudo isso que Deus expressa para nós está na figura de Cristo. Então, quando nós entregamos o dízimo, entregando essa mensagem de fidelidade, de amor, de compromisso, nós estamos dizendo que reconhecemos o que Deus fez através de Cristo. Eu acredito que é por isso que Deus preza tanto pelo dízimo, que colocou ele lá no princípio de todas as coisas. E esse dízimo vem atravessando o Velho Testamento, o Novo Testamento, os Evangelhos, as cartas paulinas, e chega no nosso dia a dia hoje. É por isso que quando você entrega o dízimo, quando eu entrego o dízimo, nós estamos vivendo um princípio divino, agradando o coração de Deus e sendo muito beneficiado por isso. Paulo escreve, para finalizar, Paulo escreve em Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Hoje nós podemos confirmar a lei porque nós vivemos a graça e a graça nos revela o que está por trás da lei. Quais são as intenções de Deus com a lei? Qual é a intenção de Deus com o dízimo? Nós confirmamos a lei porque nós sentimos, nós percebemos, nós comprovamos que os preceitos que estão na Bíblia são bênção para nós, pois o Espírito Santo testifica ao nosso coração. Nós estamos aqui falando de uma esfera muito superior, é a esfera do sacerdócio de Cristo, é a esfera do reino de Cristo, da lei de Cristo, e o dízimo está totalmente inserido dentro dessa lei superior, dessa lei maior. O dízimo é uma questão de fé. É bastante informação isso que eu passei hoje para você. Eu falei porque eu tenho muita convicção no assunto e eu fui provocado por Deus para me aprofundar no tema. Eu recomendo que você assista algumas vezes a esse vídeo, que você compartilhe com as pessoas que acreditam e principalmente nas que não acreditam no dízimo, tanto esse episódio quanto o episódio 1. Eu recomendo que você assista mais vezes e que compartilhe, porque a luz vai começar a brilhar. Eu gosto de falar do tema com propriedade porque eu aprendi com os meus pastores, em especial o pastor Jorge Navac, que é um mestre no assunto. E eu pude perceber, eu pude comprovar que não há texto na Bíblia que negue o dízimo. Pelo contrário, a Bíblia toda comprova o dízimo. Mas o dízimo continua sendo uma questão de fé. Talvez mesmo com tantos argumentos, você ainda não tenha tomado a decisão de optar pelo dízimo. Saiba que não precisa sentir no coração, não deve esperar sentir no coração, não deve esperar vir uma confirmação divina. Não se engane. Muita gente está sendo enganada com o dízimo. Muita gente está enganada. E você provavelmente foi enganado também. Então desengane. Dê o dízimo. Faça a prova de Deus. Vai aparecer na tua tela as contas da igreja. Eu vou deixar essa tela aí por um tempo. Eu peço que você prepare aí o teu celular, prepare o teu notebook para fazer uma transferência para a igreja. Evangelista, é assim? É assim. Nós estamos vivendo princípios divinos. Veja o que está em Malaquias 3,10, eu vou ler novamente. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. É nisto que Deus aceita ser provado. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção sem medida. Faça a prova de Deus. Se você não sentiu no coração, se você não está dando com alegria, se você está se sentindo incomodado, mas lá no fundo você sabe que o que está sendo dito aqui é uma verdade, faça a prova de Deus. Traga o seu dízimo. Faça um compromisso de ser um dizimista. Traga uma oferta especial, você que é dizimista. Faça algo diferente para Deus agora, nessa tarde. Faça agora. As contas estão aparecendo na tua tela.
E faça a prova de Deus. Quando você vai até Deus, Ele volta até você. Ele aceita ser provado no que diz respeito aos dízimos e ofertas. Amém? Você está munido de bastante informações com esses 2 episódios falando a respeito do dízimo. Mas o dízimo ainda é uma questão de fé. E como toda questão de fé, ela requer uma ação. Faça algo. Dê um passo na direção de Deus e comprove a bondade, a eternidade dos princípios divinos. Comprove a graça e a bênção de Deus na sua vida. Faça isso que você não vai se arrepender. Na semana que vem, eu vou abordar o tema ofertas. Os próximos 2 episódios, no último episódio eu vou fechar aí com chave de ouro, trazendo um apanhado dos 2 temas. Mas no próximo episódio nós vamos falar sobre ofertas. Qual é a relação entre dízimos e ofertas? Existe um jeito certo de ofertar? Existe um jeito certo de ofertar? Você vai ficar sabendo no próximo episódio. Então continue ligado no canal aqui da Casa de Deus do YouTube. Que Deus te abençoe poderosamente e que essas informações que você recebeu hoje, embanhadas pela sua fé, sirvam como uma semente para frutificar em breve na tua vida. É o meu desejo, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo episódio. Deus te abençoe.